É com uma grande alegria que hoje eu recebo a professora e minha amiga Silvia Gomes Bento de Mello. A gente pensou em vários temas para essa conversa e acabamos fazendo um pequeno recorte na infância de Frida Kahlo. Antes de eu passar a palavra para a Silvia, eu quero agradecer por ela ter aceitado o convite, né? Eu fico muito feliz porque a Frida é um ícone das artes plásticas, tão conhecido, e de repente a gente consegue, né, encontrar algo que torna potência novamente. Se tu puderes contar um pouquinho, antes de falar sobre a infância, contar um pouquinho do teu primeiro contato com a obra de Frida Kahlo. Olá, Nena, eu agradeço muito. Para mim é uma alegria, né, essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre Frida Kahlo, sobre as pesquisas que eu ando fazendo sobre essa artista latino-americana, né? Bom, você me pergunta do meu contato com Frida, né? Como é que ele se deu, né? Eu conheci Frida, eu posso dizer, a partir de uma viagem que eu fiz ao México em 2013. Porque, embora eu conhecesse Frida antes, né, eu conhecia Frida antes de uma maneira muito comum, né, de uma maneira muito superficial. Eu tinha essas referências que as pessoas normalmente têm da obra dela, da vida dela, mas referências muito tangenciais, né, nada muito encorpado, assim, nada muito significativo. No México, eu pude conhecer Frida Kahlo, né? Primeiro porque eu pude ter contato com a obra dela nos museus, e isso realmente faz muita diferença, né? Mas mais do que conhecer a obra dela, eu pude conhecer a cidade em que ela viveu, os lugares em que ela transitou, os lugares que fizeram diferença na vida dela, o bairro em que ela viveu, a casa em que ela morou. Pude conhecer um pouco melhor a arte africana, a arte mexicana, a arte muralista, né? Os artistas contemporâneos, a Frida Kahlo, Orozco, Diego Rivera, Siqueiros, né? Então, eu acho que eu conheci Frida no melhor lugar a se conhecer Frida Kahlo, que é o México. Né? Frida passou a existir para mim, para o meu mundo, né, de referências a partir dessa viagem. E, Silvia, quando que começou o teu interesse pela pesquisa sobre a infância em Frida Kahlo? Quando que surgiu? Foi dessa viagem também? De alguma maneira, assim, quer dizer, eu voltando da viagem, Frida, a minha atenção à Frida, ao México, né? Ela ficou maior, ela ficou mais significativa, eu passei a me interessar, de fato, por bibliografias, né, e por conhecer melhor o México, né? Uma das disciplinas que eu leciono na universidade é antropologia, e o México e Frida são muito antropológicos, né? Pela questão da alteridade, da identidade, da mestiçagem, da diversidade. Então, Frida começou a existir para mim também no universo de referências e de exemplos em sala de aula. Eu me lembro que um pouco depois, porque eu fiz essa viagem, eu acabei organizando uma fala sobre arte de Frida Kahlo, um evento na universidade, mas até então tudo era uma coisa muito diletante, tudo era guiado pelas minhas percepções, pelas minhas observações, muito, muito pessoais, e as coisas que eu lia, né? Frida se tornou uma possibilidade acadêmica assim, mais vigorosa em termos de pesquisa quando eu conheci o Diário de Frida Kahlo, né? Quando eu conheci essa publicação, que até então eu não sabia que existia, né? É uma publicação da década de 90, originalmente, de 95, salvo engano, no Brasil, a sua primeira edição, de um diário que Frida escreveu, que Frida manteve nos últimos 10 anos de sua vida, né? Entre 1944 e 1954, Frida manteve esse diário íntimo, né? Que acabou sendo publicado originalmente no México, mas depois, né, em outros países. E esse diário eu conheci no México, porque ele está exposto no Museu Frida Kahlo,
né? Então, eu vi o diário num mostruário assim, de museu, mas não fazia ideia de que ele existia, assim, né, em formato de livro, né? Quando eu tive com esse diário na minha mão, eu fiquei tão encantada, assim, né? Que eu imediatamente achei que aquilo era uma excelente fonte de pesquisa, né? E que aquele era uma possibilidade de pensar academicamente Frida, né? De uma maneira mais vigorosa, né? De uma maneira mais acadêmica mesmo. E aí foi na intimidade com o diário que o tema da infância surgiu para mim, né? E, embora não seja um tema óbvio no diário, né? Ele é um tema, a infância de alguma maneira, se a gente pensar em infância de uma maneira ampla, né? Como espaço do lúdico, como espaço da fantasia, a infância faz profundamente parte da vida de Frida Kahlo e da produção artística de Frida Kahlo, né? Mas a infância, enquanto esse período inicial da vida, né, esses primeiros anos da vida da gente, né, é algo que está um pouco esparso no diário, não é algo óbvio, como eu te disse, mas é algo que eu, em algum momento, percebi que estava lá, né? Esse tema infantil também estava um pouco perpassado na minha vida pessoal naquele momento. Então, foi com contato com o diário, foi na medida que eu estudei e me aprofundei no diário, que esse tema da infância surgiu para mim. Eu gostaria de citar um pequeno trecho que está no seu trabalho, né? A Silvia escreveu um trabalho sobre a infância em Frida Kahlo, e você cita a Jeanne-Marie Gagneban falando sobre a infância. Eu posso, Silvia, interromper? Fica à vontade, fica à vontade. Então, a Jeanne-Marie Gagneban pontua: nem domínio do pecado, nem jardim do paraíso. A infância habita muito mais, como seu limite interior e fundador, nossa linguagem e nossa razão humana. Ela é o signo sempre presente de que a humanidade do homem não repousa somente sobre sua força e seu poder, mas também de maneira mais secreta, mas tão essencial, sobre suas faltas e suas fraquezas, sobre esse vazio que nossas palavras, tais como fios num motivo de renda, não deveriam encobrir, mas sim, muito mais, acolher e bordar. Quer dizer, essa passagem que você leu nos ajuda a apontar também, né? Quer dizer, que quando a gente fala de infância, a gente está falando, de fato, de uma condição da experiência humana, né? A infância é a nossa grande possibilidade de inovação, né? De criação, né? Quando a palavra infância, né? Vem do latim infare, né? Desprovido de fala, né? Então, a criança é aquele serzinho que chega ao mundo, né? Desprovido, né? É a falta, sob o signo da falta, né? E a infância é o período em que a gente precisa, em que a gente precisa tudo aprender, né? A gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a comer, a gente precisa aprender a andar, né? O aprendizado, né? Faz parte do signo infantil. Né? Estar no mundo é aprender. E na medida que a gente se torna adulto, a gente, de alguma maneira, a gente fica um pouco... A gente vicia um pouco na ideia de que a gente se acomoda, né? Na ideia de que a gente não aprende mais, quer dizer, que a gente tem um domínio, né? E a gente anda um pouco no domínio de que a gente sabe fazer certas coisas, a gente se acomoda nesse domínio de saber fazer certas coisas, né? Mas a infância, né? Criança criar, né? Tem a mesma raiz, criança criar, vem do latim criare, né? Então, ser criança está aberto à criação, está aberto ao aprendizado e, portanto, estar aberto à criação, né? Eu acho que essa é uma grande chave, né? Dos artistas, de uma maneira geral, né? Estarem sempre abertos à inovação. E foi uma chave importante para mim pensar, e tem sido, né? Uma chave importante para mim para pensar
Frida Kahlo, né? Para pensar essa relação entre a infância e a criação. Quer dizer, de certa maneira, a infância que eu penso no meu trabalho é uma infância que está presente em todas as fases da vida, né? Quer dizer, porque a infância é uma experiência fundamental da própria existência humana, né? De criação, de aprendizagem e de estar aberto ao novo na vida. Ficou linda a sua explanação, Silvia. Aproveitando esse gancho do diário que você comentou, né, que foi nesse diário, nessa leitura do diário que surgiu esse recorte, né, sobre a infância, a gente já havia comentado um pouquinho antes que há, no caso, duas infâncias que você, na Frida Kahlo, né? Você encontra uma infância relacionada ao trágico e uma infância relacionada ao lúdico, né? A essa criação que você comenta. Você poderia comentar um pouquinho mais, né, sobre essas duas infâncias? Sim, né? Então o trágico e o lúdico, né, são dois elementos extremamente que a infância de Frida está mergulhada, né, no trágico e no lúdico, né? São os dois elementos que perpassam mais profundamente assim a infância de Frida, né? Então a gente pode pensar, então o trágico, né, está presente em Frida Kahlo, na infância de Frida Kahlo, né? Em acontecimentos como a poliomielite, né? Frida teve poliomielite. Contraiu poliomielite aos 6 anos, né? A gente precisa lembrar que a poliomielite era uma doença epidêmica no início do século XX, né? A gente só vai ter a vacina da poliomielite na década de 1960, né? Então, Frida viveu num momento em que uma das doenças assim, infantis mais temidas era a poliomielite. Frida teve poliomielite aos 6 anos, né? Isso traz um componente trágico para a infância dela, né? Além disso, a gente pode pensar que a infância de Frida Kahlo foi atravessada pela Revolução Mexicana, né? A Revolução Mexicana ela estoura em 1910, né? É um processo que se desenvolve por cerca de uma década, né? Então, ela atravessa a infância de Frida Kahlo. Frida nasceu em 1907, né? Mas, contudo, é engraçado que ela meio que ficcionaliza o seu nascimento, ela faz isso no diário, mas ela faz isso em outros espaços, né? Que é narrar, dizer que ela nasceu em 1910, né? Ao invés de dizer que ela nasceu em 1907, ela diz, eu nasci em 1910, eu nasci com a Revolução, eu sou filha da Revolução, né? E, de fato, em grande medida, Frida é filha da Revolução Mexicana, né? Se a gente pensar a arte que ela produziu, as coisas pelas quais ela acreditou e lutou na vida, né, são profundamente vinculadas a esse México moderno que se constitui a partir da Revolução Mexicana. Vamos ler esse pedacinho que ela fala que ela é filha da Revolução? Fique à vontade. Esquema de minha vida. 1910. Nasci no quarto de esquina da Londres com Allende, Coyoacán. À 1h da manhã. Meus avós paternos eram húngaros, nascidos em Arad, Hungria. E depois de casados foram viver na Alemanha, onde tiveram vários filhos, entre eles meu pai, em Baden-Baden, Alemanha. Guilherme Kahlo, Maria, Henriqueta, Paula, entre outros. Ele migrou para o México no século XIX. Aqui ficou pelo resto de sua vida. Casou-se com uma jovem mexicana, mãe de minhas irmãzinhas Luisita e Margarita. Sua mulher morreu muito jovem e ele se casou com minha mãe Matilde Calderón e González, uma dos 12 filhos de meu avô Antônio Calderón de Morelia, indígena mexicano, Michoacán, e de minha avózinha Isabel González e González, filha de um general espanhol que antes de morrer confiou com sua irmãzinha Cristina a um convento de freira
em Biscaia, de onde saiu para casar-se com meu avô, fotógrafo profissional que fazia daguerreótipos, dos quais ainda tenho um. Enfim, era para ter o registro desse trecho, né, que ela marca, né, 1910, né, ela começa o esquema da vida dela. Então, alguém que está realmente empenhado em escrever, né, em registrar, em colocar toda a sua árvore genealógica, né? Eu acho tão importante frisar isso, porque ela está empenhada em deixar um registro, né? Essa ficção que ela vai criando, né? Mas eu E ao passo a mesmo palavra. Sim, e, ao mesmo tempo, né, essa fixação de uma certa origem, de uma certa genealogia, me parece que é algo muito, muito fruto dessa própria relação dela com a Revolução Mexicana. Né? Quer dizer, é o México pós-Revolução Mexicana que vai valorizar essa origem, né? Essa origem mestiça entre espanhóis e indígenas. Né? E essa origem é uma origem biológica, mas é uma origem histórica. Né? Eu acho que mais do que uma origem genealógica, ela está tentando marcar uma certa história da qual ela é filha. Né? E é significativo porque, na sequência, nessa narração, né? Nesse enredo do esquema de minha vida, Frida ela vai lembrar, ela vai registrar, né? Isso ajuda a ratificar essa ideia de que ela é filha da Revolução Mexicana. Ela vai lembrar que, quando ela era criança, ela assistiu da janela de casa um embate, né? De um conflito, né? Da guerra civil, né? Da Revolução, né? Um embate entre carrancistas e zapatistas. Né? E é bonito porque ela vai ter essa experiência a partir da janela de casa. Né? Então, a janela é quase que uma moldura, né? Quase que um recorte, né? Que ela vai acessar uma determinada cena. Né? E uma cena que a marca muito porque ela vê homens feridos. Né? De maneira especial, ela vê 2 homens feridos, um combatente de cada lado do conflito, né? Ensanguentados, né? Tinham sido alvejados por balas, né? E ela desenha isso no diário. Ela desenha esses 2 homens, né, ensanguentados, ela marca com vermelho, né, do desenho esses homens, né, jorrando sangue, né, e com poças de sangue. Né? E esse desenho é um desenho que, por um lado, parece algo tão pueril, tão despretensioso, né? Mas essa despretensão, essa coisa pequena, né? Eu acho que fala um pouco da própria hierarquia da arte, né? E da deshierarquização da arte moderna, né? De você poder olhar para um diário, que é um espaço tão íntimo, de feito, enfim, né? Quase que como um rascunho, né? E poder entender que aquilo ali é uma obra de arte, tanto quanto um quadro no museu. Né? E aí, né, quer dizer, se a gente pensar como a obra de arte esse desenho, a gente pode pensar que Frida se insere, né, numa tradição da arte moderna, né, que é pensar a guerra, né, fazer um registro pictórico da guerra como um acontecimento trágico. Né? Se a gente pensar, né, nos fuzilados de Goya, se a gente pensar no quadro A Execução de Maximiliano, de Manet, a gente vai observar que a partir do século XIX, você começa a ter uma possibilidade artística, uma vertente artística que vai explorar a guerra não como um acontecimento heróico, grandioso, como era até então, né, aqueles grandes quadros enormes, né, mostrando a guerra como um ato grandioso, mas a guerra é a tragédia humana. Né? Acho que Goya pontua isso muito bem
né? E abrindo, né, toda uma possibilidade representativa de que a guerra é a tragédia humana, a guerra é a tragédia do indivíduo. E é isso que a gente tem no desenho de Frida Kahlo, né? A guerra como a tragédia de dois homens que ela desconhecia a procedência, o nome, eram pessoas anônimas, né? Mas que ela reconhece que aqueles homens estão vivendo situações absolutamente trágicas e que a guerra, de fato, né, é uma experiência de desamparo humano profundo, né? Frida ela conta essa história em muitos lugares, né? Registra essa história em muitos lugares e e cada vez que ela conta essa história, ela ganha tintas um pouquinho diferentes, né? E em uma das narrativas, ela sobre esse acontecimento, ela vai dizer que ela entende o que aquele homem sentia, que aqueles homens sentiam. Era uma experiência de solidão, de dor profunda, de solidão profunda, porque ela mesma, embora muito criança, já conhecia esses sentimentos de solidão, né? Muito, de dor no corpo, dor nas pernas, né? Pela poliomielite, né? Então há um processo ali de reconhecimento de tragédias humanas, né? Embora ela fosse tão pequena, né? Você havia me perguntado também sobre o fantástico, né? Sobre o lúdico, sobre o fantástico. Porque, na verdade, o que você estava nos contando, né? Toda essa autoficção, né? Que a Frida vai criando, né? Então, o que a gente percebe? Esse diário, né? Seria o registro, né? Desse aprendizado também, né? Como olhar, né? Como olhar para o trágico, né? Então, você frisou a questão da janela, né? A janela é um primeiro quadro, né? Seria um frame, né? Algo que você constrói um recorte. Um recorte. Então, esse recorte, ela vai conduzindo a gente, né, para essa infância que tem esse viés trágico, mas ao mesmo tempo lúdico, né? Porque também é através da janela que ela vai conversar com a amiga imaginária, né? Ela cria uma portinha no desenho do vidro, tem uma cena, né, que ela vai falar sobre essa passagem, né? Exatamente. Uma das passagens assim que mais me tocam, né, no Diário de Frida Kahlo é justamente quando ela narra que, quando criança, ela teve uma amiga imaginária, né? E que, para encontrar essa amiga imaginária, ela embaçava a janela, né, desenhava uma porta e se imaginava, né, escapando por aquela porta e correndo, né? Quer dizer, é uma experiência redentora para uma criança que tinha poliomielite, que estava com as pernas, né, imobilizadas e, de alguma maneira, atravessada pelo medo se poderia voltar a brincar ou não, a correr ou não, né? Frida passou 9 meses em casa, né? Por conta da poliomielite. Quer dizer, a casa é um lugar muito forte da infância de Frida, porque, além da poliomielite, era um lugar de proteção, de resguardo, quer dizer, mas também pelo fato da guerra civil, né? Então, por vezes, ela tinha que ficar presa em casa, os pais sempre olhando, né? Pelo perigo da guerra, né? Então, a casa é um espaço muito significativo para a Frida Kahlo. Então, ela se imagina, né? Nesse momento em que ela está acamada, né, pela poliomielite, que ela escapava pela janela, né? Pela imaginação, ela escapava por uma porta que ela desenhava no vidro e saía correndo, né, até uma leiteria que existia perto da casa dela, próxima à casa dela, uma leiteria chamada Pinzon. E então ela imaginava que ela entrava pelo ó do Pinzon, né, até os subterrâneos, né, dessa leiteria, e lá ela encontrava uma amiga, né, que era marcada pela alegria, pelo riso e pela dança, né? O riso e a dança marcavam essa alegria e essa menina e faziam um certo contraponto, né, com o próprio estado de espírito de Frida, né? Naquele contexto. Isso me faz me lembrar muito, né, uma postura muito nietzschiana diante da vida, né? Porque rir e dançar, né, de acordo com Nietzsche, especialmente em Assim Falava Zaratustra, né, é uma postura para bem viver a vida, né?
Dançar é estar no ritmo da vida, né? Rir é a melhor maneira de enfrentar, né, as dificuldades da vida, né? Então, é sintonizado nesse riso, nessa dança, nessa alegria, que ela vai tentar organizar a sua vida no sentido de sobreviver, né, às suas tragédias. Eu acho que isso me parece que isso é um recurso, né, que ela usa durante toda a sua vida, né? O riso, a alegria, a dança, né? Frida gostava muito de dançar, né, quando adulta, né? O riso, a alegria, a dança como maneira de enfrentar a sua própria tragédia pessoal, né? Porque a tragédia não é um componente apenas da infância, é um componente de toda a vida de Frida Kahlo, né? E é interessante porque nessa narrativa, né, que Frida faz no diário a respeito desse encontro com a amiga imaginária, ela intitula de A Origem das Duas Fridas, né? E As Duas Fridas é o quadro talvez mais famoso de Frida Kahlo, um quadro que ela pinta em 1939, né? E de fato, né, são duas Fridas, né? Também é uma contraposição entre duas Fridas, né? Uma Frida com o desenho de duas Fridas unidas, né, de mãos dadas, né? Uma Frida tinha um coração, né, saudável, e a outra Frida tinha um coração doente, oco, né? Então é um pouco ela e a amiga imaginária, né? Sim. Ela mais uma vez ficcionaliza, né, a origem do quadro, né, a partir de um evento da sua infância, né? Esses anos do final da década de 30 é um momento em que a Frida está muito próxima ao surrealismo, né? E, de fato, essa experiência com a amiga imaginária é uma experiência um tanto surreal, no sentido do inconsciente, no sentido do mágico, né? E é um momento em que Frida está muito valorizada artisticamente, né? Porque ela vai experimentar, vai gozar de um reconhecimento internacional pelas vanguardas internacionais, que reconhecem na obra dela uma afinidade, né, com aquilo que se produzia na Europa. Então, é significativo que o quadro, né? Frida sempre pintava quadros pequenos, costumava ter uma linguagem de quadros pequenos, mas essa fase, né, da pintura das duas Fridas, de quadros grandes, de quadros monumentais, mostrando um pouco, eu acho um pouco simbólico, né, de que ela se torna grande, né, de que ela se torna grande artisticamente, de que ela se torna reconhecida artisticamente, né? Ela deixa de ser uma sombra de Diego Rivera e passa a ser uma artista internacionalmente tomada como alguém de valor, né? E no quadro As Duas Fridas, a gente reencontra o sangue, né? O sangue que eu tinha mencionado, que estava presente no embate lá da Revolução Mexicana, no desenho que ela faz no diário. O sangue também está presente no quadro As Duas Fridas, né, uma poça de sangue no colo, né, de uma das Fridas dessa obra. E, de fato, o sangue faz profundamente parte, né, dos recursos estéticos de Frida Kahlo, né? Alguém que teve uma vida atravessada por acidentes, por cirurgias, por abortos, tinha muita intimidade com o sangue. Mais que com o sangue, Frida tinha muita intimidade com a dimensão corporal mesmo da vida, né? Porque ela viveu o corpo nas suas limitações de uma maneira muito intensa. Isso dá muito registrado na sua obra, né? Então, o sangue, de uma maneira específica, né, aparece em várias obras de Frida, né? Quando ela representa abortos, quando ela representa o seu próprio corpo fragilizado, né? Então, e aí, né, nesse quadro das Duas Fridas, o seu colo ensanguentado, né? Mas é interessante que a gente encontra o sangue em processos muito biológicos, de um sofrimento pessoal e biológico, mas também encontra o sangue um pouco nessa dimensão mais social, mais coletiva, né? Porque quando ela representa um homem ensanguentado na guerra, é uma denúncia social, né? Não é o seu próprio sangue, mas é um sangue de um processo mais amplo, mais social, né?
Tem uma outra obra de Frida, é uma obra de 34, uma obra chamada Umas Facadinhas de Nada. É uma obra, como eu te falei, dos anos 30, de 34, né? E essa obra é interessante porque ela vai representar uma mulher toda ensanguentada, né? Esfaqueada, né? E esse quadro surge a partir de um evento, de acontecimentos que havia então acontecido no México. Uma mulher havia sido esfaqueada, tinha levado 5 facadas do seu companheiro, né? E isso causou foi um evento de grande repercussão na imprensa mexicana, muito chocante, né? E ela então pinta um quadro, e então, quando o criminoso, né, é chamado a depor, né, sobre o crime, ele deu 20 facadas numa mulher, ele diz, foi só umas facadinhas de nada. E então, Frida pinta esse quadro dessa mulher ensanguentada, morta, né? E chama esse quadro de umas facadinhas de nada. Então, para concluir o meu pensamento, é interessante a gente perceber como Frida tem em conta, né, o quanto a história do México é uma história atravessada por violência, né? E tão profundamente atravessada por violência que isso estava perpassado na própria cultura popular mexicana, né? Tem um artista chamado José Guadalupe Posada, que é um artista que vem de uma geração anterior à Frida, entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. É um artista popular extremamente importante na cultura mexicana, e que os modernistas tomam esse artista um pouco, é uma das referências dos modernistas mexicanos, né? E esse artista, o José Guadalupe Posada, ele pinta muitas cenas de facada, de faca, de sangue, né? Então, essa coisa da faca, do sangue, do sofrimento, né? Ele está tanto numa genealogia da pintura europeia, num histórico da pintura europeia, como, né, da pintura e da arte e da história do México. Sim, é triste essa realidade, né, que infelizmente a gente ainda acompanha até hoje, né, essa relação de violência e é só uma facadinha, né, ainda continua. Mas eu acho que esse aspecto da Frida entre o trágico e o lúdico, eu acho que é super interessante. Ele aborda, no caso, ele se desdobra em mil facetas da própria Frida, como ela mesma, né, fez questão de registrar. E eu acho que, ao mesmo tempo, é meio que um equilíbrio que ela vai buscando, né? Ela consegue esse equilíbrio entre o trágico e o lúdico, né? Não há algo que pesa mais, né? Então, a gente consegue ler a Frida, né? Sim, o trágico e o lúdico se coabitam completamente. Justamente. Silvia, a gente vai ter que ir para o finalzinho, né? Está ótimo, né? Está sendo muito bom te ouvir. Eu acho que esses detalhes, né? Todas essas questões são super importantes, né? Mas eu acho que nesse momento a gente podia pensar algum texto, ou você, né, pensar algum texto, alguma imagem, né, da Frida, ou desse momento que você acha que poderia ajudar outras pessoas a conhecer um pouquinho mais da Frida Kahlo, né? E que você gosta, né? Algo que te toca, né? Algo que me toca. Tem o último autorretrato, né, que Frida pintou, né? O último autorretrato de Frida Kahlo é uma obra que me sensibiliza, me toca bastante, né? Chama-se Autorretrato com Diego no peito e Maria entre as sobrancelhas. É um autorretrato de 54, do ano da morte dela. Foi o último autorretrato, né? Não é a última obra dela, mas é o último autorretrato que ela pinta. E eu acho esse quadro de uma sensibilidade, de uma nudez, né? De uma né, expressão assim tão significativo. E eu acho que
tem no olhar, né? Que ela se pinta no olhar, né, desse autorretrato, é uma coisa tão infantil, né, mas ela está diante da morte, né, ela está ali realmente no fim da vida, e Frida sabia que estava no fim, né, ela estava se desfazendo, se deteriorando, né, uma vida difícil, mas existe naquele olhar, né, uma pureza e uma infância, né, que me tocam bastante, especialmente por pensar que é o último autorretrato dela, né? Quer dizer, que não havia mais muita vida pela frente, mas tem uma humanidade grande naquele olhar que me toca bastante. Seria o ainda vida, né? O ainda vida, né? E isso é forte em Frida Kahlo, né? Ela festejou a vida até o fim, né? Sim, marcando e registrando e pintando, né? Sim, o último quadro dela chama-se Viva a Vida, salvo engano, né? Ela festejou a vida até o fim, né? Ai, Silvia, até uma delícia te ouvir. Muito obrigada. Vamos fazer outros vídeos, porque a Frida, né, o trabalho dela por si só pede, né? Eu acho que a gente pode conversar horas e horas sobre a Frida. Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Eu agradeço muito, foi uma delícia para mim também. Ai, que bom. Então, um beijo e até o próximo. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até breve.